bem, professor Ielmo Contato, para mais uma aula de língua portuguesa, né? Aula de número 6, né? Módulo 6, onde a gente vai estar falando um pouco de significação, classificação e uso das palavras, né? Mas voltado para a questão de palavras homônimas, né? E palavras parônimas, beleza? E a gente vai estar falando um pouquinho também sobre concordância nominal e verbal, tá bom? Vamos lá, pessoal? Então, professor, o que seria essa significação e classificação do uso das palavras? Gente, o significado de uma palavra ela está muito atrelada ao contexto em que ela se insere, né? Palavras isoladas, às vezes, elas não trazem uma significância, né? Às vezes elas são apenas vocábulos, né? Ali, apenas jogados pelo ar. Mas a palavra dentro de uma frase, ela traz consigo uma significância, né? Um sentido. E talvez isso que seja mais importante a gente estar analisando, beleza? Dentro disso, a gente também precisa entender que existe alguns tipos de palavras, pessoal. Existem as palavras homônimas, né? Que são muito importantes, né? Mas, professor, o que é as palavras homônimas, né? As palavras homônimas nada mais são que palavras que têm coincidências na grafia e na pronúncia, né? Assim, a gente chama de palavras homônimas aquelas que são muito semelhantes, né? A sua grafia e a forma com que falamos elas, né? Dentro desse contexto, dentro das palavras homônimas, a gente vai ter aquelas que têm a grafia muito parecida, né? A gente chama de palavras homógrafas, né? Que são palavras como tipo colher, né? A palavra colher e colher, elas graficamente são parecidas, mas elas se diferem na forma que pronunciamos, né? Por exemplo, colher é um tecido doméstico, né? E colher já é um verbo, ou seja, elas são classes de palavras diferentes, um é um verbo, outro é substantivo, né? Mas a grafia são semelhantes, né? Dentro desse contexto, a gente também tem a questão da coincidência da pronúncia. Quando existe uma coincidência na pronúncia, a gente chama de homófonas, né? Que são palavras do tipo conserto, né? A gente tem um conserto reforma, né? Por exemplo, eu consertei o meu ventilador, ou seja, eu reformei o meu ventilador. E também tem um concerto que significa um acordo e o concerto também espetáculo musical. Mas elas só são palavras que têm o som parecido, ou seja, são homófonas, né? Mas a grafia é totalmente diferente. Por exemplo, concerto, reforma é escrita com a letra S, né? Concerto. Já concerto, acordo e espetáculo musical a gente grafa com C, concerto, beleza? Mas também temos as palavras que a gente diz que são palavras homônimas perfeitas. Professor, quais são essas palavras aí? O que é essa palavra homônima perfeita? Gente, a homônima perfeita é aquela palavra que tem a grafia, né, e a pronúncia igual, né? Por exemplo, a palavra manga, mangas, né? A gente tem um plural aí, né? Por exemplo, mangas. Palavra mangas, temos mangas frutas, né? As mangas, por exemplo, eu comi muitas mangas hoje, né? Ou seja, eu tenho aí frutas, né? Mangas, né? E eu também tenho o que? Mangas, extensão de uma camisa, ó. Mangas, né? São isso aqui, ó. Tá vendo? Extensão de uma camisa, né? Mangas, ó. Então a gente chama isso aí de homônimas perfeitas. Beleza? Ficou claro aí, pessoal? Bacana, né? Beleza. Mas a gente também tem as palavras parônimas. Professor, o que são as palavras parônimas? São aquelas, pessoal, que têm a escrita, né, de forma parecida, né, e são pronunciadas de forma parecida também, mas que apresentam o quê? Significados diferentes, beleza? Sintetizando assim as palavras parônimas, seria o quê? A fonética, ou seja, o som semelhante, né, a grafia, que é a escrita, né, semelhante, e o significado totalmente diferente, beleza? Ficou claro aí o que é uma palavra parônima? Bacana, né? Vamos lá exemplificar isso. Olha só, as palavras absorver e absolver. Absorver vem de sorver, ou seja, sugar, né? Já absorver vem de quê? De inocentar, né? Por exemplo, tentaremos absorver toda a água com esponjas, ou seja, isso é absorver, dissolver. Já absolver, podemos usar assim, ó. Após confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados, né? Ou seja, inocentou, beleza? Ficou claro aí? Essas são palavras parônimas. A gente tem outras como aferir e auferir, né? Aferir, avaliar, né? Por exemplo, realizaremos uma prova para aferir seus conhecimentos, né? Ou seja, avaliaremos seus conhecimentos. Já auferir de obter, né? O empresário conseguiu auferir lucros, né? Obter lucros, né? Ou seja, são palavras semelhantes, né? No som e meio que na grafia, mas significados totalmente diferentes. Então essas são as palavras parônimas, né, pessoal? Beleza? Ficou claro aí?
Agora a gente também vai falar um pouquinho sobre concordância nominal e verbal. Professor, o que é concordância nominal e verbal? Gente, concordância nada mais é que a harmonização, né, da frase no discurso, pô. Muito claro isso, né? Só que aí a gente vai ter concordância nominal e a verbal. A nominal, pessoal, é aquela que concorda no gênero, ou seja, masculino e feminino, né? No número, plural e singular, e também nos substantivos, adjetivos, né? Que os caracteriza. Por exemplo, olha o exemplo, o menino estudioso passou no vestibular. A gente percebe que o artigo o tá o quê? Tá concordando com o quê? Com o menino, né? E o quê? E o adjetivo, estudioso. Então todos o quê? No masculino, né? Outro exemplo, as meninas estudiosas passaram no vestibular. Olha lá, as, né? Esse artigo aí, e meninas estão o quê? Estão em concordância. E o adjetivo também, olha lá, estudiosas, estão todas o quê? No feminino e o quê? No plural. Então a concordância nominal sempre vai ser assim, né? Eles vão estar concordando, né, em gênero, número, beleza? Bacana, né? E a gente também tem, pessoal, que entender que o quê? Que a principal regra da concordância nominal é que o adjetivo ele sempre está caracterizando um único substantivo, né? E ele concorda em gênero e número com esse substantivo, beleza? Aí a gente tem a concordância nominal e verbal, né? A gente tem que entender o seguinte, que a concordância nominal e verbal, elas vão estar, além da concordância, estar em concordância nominal, elas vão estar em verbal. Tipo assim, a concordância verbal vai estar concordando em número, né? Ou seja, singular e plural, e com a pessoa. Qual é a pessoa? Pode ser a primeira, a segunda ou a terceira pessoa, ou do plural, ou do singular ou do plural, né? E vai estar concordando o quê? Com o verbo. O verbo vai estar concordando, entendeu? Dentro dessa oração, o verbo vai estar concordando com o quê? Com o sujeito gramatical, beleza? Ficou claro aí? Um exemplo aí. Deixa eu ver. Eu comprei 2 laranjas. Olha lá. Eu comprei 2 laranjas doces. Né? A gente percebe aí que está concordando o quê? O verbo, né? Está concordando com o quê? Com o sujeito, que é o eu, né? As laranjas, né? São substantivos, estão no plural também. Eu comprei as, olha lá o artigo as, laranjas, né? Estão concordando as, o artigo com as laranjas, substantivo, né? E também doces, que são o quê? Os adjetivos, o adjetivo, né? Está concordando, ó, tudinho certinho. Então a concordância nominal sempre vai estar assim, entendeu? Toda a concordância nominal vai estar concordando com o gênero, né? Com o número, né? E quando tiver o verbo, ele vai estar concordando também com a primeira pessoa e com o número, beleza? E esse sujeito o quê? Da gramática. Bacana? Ficou claro aí, pessoal? Então até a próxima aula, pessoal. Eu vou estar esperando vocês, beleza? Obrigado, foi um prazer estar com você. Até a próxima, se Deus quiser.